filosofia. Ah, entendi. Deixa eu tirar. Pronto, aqui atrás não passa ninguém, só fica meu cachorrinho aqui dormindo. E o outro maluco fica lá embaixo, meu outro cachorro maluco fica lá embaixo. A Bruna tá dando bom dia, o Henrique também. Aí, oi Bruna, bom dia. O Thiago tá aí aparecendo, show de bola. E aí, turma, como estamos hoje? Me contem um pouco. Estamos bem, estamos mal. Estamos cansados. Bianquinha, nossa monitora. Oi, Josimar, bom dia, meu amigo. Bom dia, professor. Professor, o senhor viu a Eu nova não tô grade do ouvindo. curso de Direito? Oi? Não, repete para mim, por favor, porque tava ligado o fone e eu não percebi. Aí tu tava falando, não tava ouvindo. Tá ok. Por favor, repete para mim. Professor, o senhor viu a nova grade do curso de Direito? Eu estava olhando ontem o site da Unifor, aí eu vi que não tem Uhum, mais, por exemplo, filosofia na grade. E tem uma uhum. disciplina lá chamada Ética, se eu não me engano. E o senhor já viu? Pois é, eu já vi. Ela não foi apresentada para a gente, essa grade. Ontem a gestão marcou uma reunião com os professores para a próxima sexta-feira. E aí eu acho que é quando eles vão apresentar para os professores essa grade, né? Porque não foi, pelo menos para mim, não apareceu. Pelo que eu vi da matriz curricular nova, eles devem ter fundido disciplinas. E sei quem está falando sou eu, não estou dizendo que é desse jeito. Mas pelo que eu vi, eu acho que sociologia e filosofia acabaram sendo fundidas, não tem mais filosofia geral, direito, né? Então acho que ela o conteúdo delas deve ter ficado dentro de alguma disciplina. Deixa eu ver aqui, ó. Semestre 1 tem penal 1, direitos humanos, que já tinha penal 1 e também direitos humanos eram optativa, virou obrigatória. Introdução ao direito juntou com ciência política. Aí tem soluções consensuais de conflitos, que era uma disciplina do quarto semestre, vocês vão fazer, que é para você estudar mediação, conciliação. Aí tem No aqui o sexto, homem e a professor. sociedade. Eu tô fazendo No sexto, agora. É. show, obrigado, Biquinha. Aí tem o homem e a sociedade, que o homem e a sociedade me dá a ideia que isso aqui foi a fusão de sociologia e filosofia. Me dá. Aham. E aí tem justiça e cidadania. O ruim é que não tem a ementa, né? Como não tem a ementa, a gente não sabe o que é, mas eu realmente não sei exatamente qual é o conteúdo aqui de cada uma. Aí no semestre 2, né, tem penal 2, civil 1, engenharia jurídica, Estado e direitos fundamentais, que seria o cara do constitucional 1, metodologia da pesquisa. Com um currículo É bem diferente. porque essa grade aí tá com 10 semestres, porque quem entrou esse ano, como foi o caso da minha, tá com 11. Uhum, É entendi. por isso que eu perguntei, assim, que ele despertou essa curiosidade. Pois é, por enquanto eu não vou saber te responder, porque como eu te disse, eu fiquei Aham. sabendo porque uma amiga minha que é professora, mas não da Unifor, me mandou mensagem assim, ei Cidinho, tu viu a nova grade de currículo da Unifor? A Unifor agora está com direito previdenciário obrigatório. E eu sou doido para ensinar na Unifor, me dá os toques aí como é que eu faço? Aí lá vai, eu já sabia que estavam discutindo, mas eu não sabia que já estava pronta, né? E aí, depois a Bianca me mandou mensagem também falando. E aí pronto, talvez quando eles apresentarem pra gente na próxima sexta, se eu souber de alguma coisa eu falo para vocês. Mas por enquanto eu não sei muita coisa não. Professor, eu Ok, até, professor, obrigado. eu até pensei, tipo assim, que quem entrou até esse ano ia seguir a matriz antiga, né? Só que o que Uhum. acontece? Não tem como a gente seguir a matriz antiga porque não existe. Um grande parte das disciplinas não existe mais. Tipo assim, ou foi fundido, ou então vai ser outro professor, porque mudaram os nomes também. Não sei se mudou como é que fala? Que você estava falando? A ementa. A ementa, entendeu? Aí eu acho que a gente vai ter que seguir a nova. Não sei como Bianchi, funciona, não. Bianchi, na verdade, quando passou por uma transição, porque antigamente era 220 créditos, depois virou 232 créditos, se mantiveram os dois currículos. Então, se seguir a mesma coisa, vai sendo ofertado o currículo antigo
até acabar essa turma, por exemplo, que é a última que entrou no currículo antigo. Ou então eles vão fazer equivalências, tipo filosofia geral, por exemplo. Alguém que entrou no primeiro semestre agora, está no currículo antigo, não existe mais. Aí eles devem dizer, então faça essa disciplina X, que é equivalente à filosofia, entendeu? Eles têm que dar um jeito. Mas da vez que mudou o currículo, né? Eu lembro que até quando eu fui coordenador, uma das nossas metas era fazer o aluno que precisava terminar o currículo antigo, terminar logo. E a gente dizia, olha, a última vez que essa disciplina vai ser ofertada. Mas isso depois de muito tempo, né? Porque o currículo era de 220, passou a ser 232, agora eu não sei quantos créditos são no final. Realmente não sei. Alguém consegue ver? Não tem, né? Não tem aqui no site. Vamos ver, se eles me falarem sobre alguma coisa, eu respondo para vocês de boa. Mas deixa eu ver se eles colocaram aqui. Eles não colocaram a quantidade de crédito. Para saber se manteve 232, se diminuiu, não sei. Não, Suzana, seja bem-vinda. A gente está discutindo só sobre a nova grade aí que vai entrar, provavelmente no próximo semestre. Deixa eu colocar aqui, Henrique, tu consegue ver no site da Unifor, no principal, né? Antes de entrar no Unifor Online. Mas eu vou colocar aqui o link, para ficar mais fácil. Pronto. Através desse link aí, tu consegue ver. Aí pronto, aí como não tem as ementas, o que é o conteúdo, né, de cada disciplina, a gente não consegue saber aonde a filosofia foi parar. Aí segunda-feira eu espero que eles digam, né, o que é que vai ter, se vai continuar a filosofia, se não, porque aí professores como eu, por exemplo, eu sempre fui do penal e processo penal, a gestão que pediu para eu vir para a filosofia e realmente para mim foi um presente, eu amo de verdade dessa disciplina. Mas se ela não tiver mais, aí eu vou ter que me alocar, né? Voltar para o penal e para o processo penal. Para o processo penal eu já estou. Mas aí é me alocar para compensar essas duas. E nada, Henrique, de boa. E aí, tomando mais, hoje é quinta, né? Coisa boa. Eu gosto de quinta-feira. Já vai dando uma esperançazinha do final de semana, né? Porque tá hora de trabalho, de manhã, tarde, de noite. Tá hora a gente acorda trabalhando e quando eu falo trabalhar, envolve trabalhar e estudar, né? Porque o estudo é um trabalho também. A gente acorda trabalhando, passa o dia todo trabalhando, dorme trabalhando e depois acorda de novo trabalhando. E vive um homem moderno, né? Fala, Grande Aldenor. E aí vamos ter 4 dias de folga, rapaz. Né? Que é segunda e terça, né? Mas, Aldenor, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Turma, segunda e terça, não é só segunda, não? Não, é segunda e terça. Isso porque era para ser terça e sexta. Aí pegaram o feriado da sexta e jogaram para segunda, para ficar um feriadão, entendeu? Aí é segunda e terça. Contudo, porém, todavia, eu queria combinar um negócio com vocês. Eu vou... Bianquinha, tu tá conseguindo gravar essas aulas? Tô sim. Ai, amém. Eu posso... Não, porque a Laura... Pode falar. Pode falar. Desculpa, Bia, que eu lhe cortei. Pode falar, Linda. Não, eu gravo, eu tô criando o hábito, né, de gravar e postar até um dia depois, porque eu tava, tipo assim, às vezes demorava pra postar e eu passava muito tempo sem postar essa aula, mas eu já tô sabendo, entendeu? Já tô dominando, aí eu tô colocando sempre, já coloquei até a de segunda não, de terça. Show, parabéns. Não, porque a aula passada, a Laura, na terça, né? Aí a Laura do CD, que é a monitora do CD, ela ligou, ela disse assim, pessoal, não vou ligar a câmera porque eu precisei vir aqui no mercado, mas eu ligo já. Aí eu disse, meu Deus, como é que ela tá no mercado e tá gravando a aula? Porque eu tinha pedido para ela gravar a aula, né? E ela não me disse que não tava gravando a aula. Minha gente, pelo amor de Deus, tomara que a Bianca esteja gravando, porque como é a mesma aula, dá para aproveitar a tua aula pro pessoal do CD também. Turma, deixa eu combinar um negócio para vocês. Aí, Bianquinha, tu coloca no grupo, tá bom? Eu vou mandar torpedo também. Eu não vou conseguir ministrar aula no dia 19 de outubro. Aí, o que é que eu queria fazer? No dia 11, que seria o feriado, eu queria dar aula para vocês, que é uma segunda no AB, já que é feriado. Vocês estão me vendo, pessoal? Porque para mim travou. Pessoal? Tá normal, professor? Sim. Tá normal. Obrigado, pessoal. Para mim travou. Tô travado. Travado que a tela tá branca. Pronto, voltou.
E eu fiquei travado, a Bianca travada, todo mundo travado. Aí, turma, eu queria ministrar aula para vocês, para compensar essa do dia 19, no dia 11, que é feriado, no AB. Que merece, né? Mas tudo bem. De 7h30 até as 9. Igual, para cá. Vai ser na terça, vai ser na segunda, feriado. E aí eu queria ministrar essa aula para exatamente compensar do dia 19. Professor, mas eu vou viajar, não sei o quê. A Bianquinha, ela vai gravar e vai colocar no grupo para quem quiser assistir depois. Dá certo para vocês? Tranquilo? Não querendo ser a chata falando que dá, mas dá sim pra mim. Aí o pessoal vai ficar com raiva de mim agora. Pelo contrário, tá todo mundo falando que dá. Eu achei que tu falou, começou assim, Ana Cristina. Não querendo ser a chata, mas lá vai a menina dizer que não dá. Ligar, ai meu Deus do céu, lá vai eu conseguir tentar arranjar outra data para tá todo mundo. Olha, tá todo mundo. Não, mas é feriado, eu falei primeiro, meu Deus, o pessoal vai falar que não, mas que bom. Não, tá todo O mundo. senhor, professor, o senhor devia juntar logo a B e o CD e fazer 9 horas, que tal? Pois é, o problema é que 9 horas na segunda, para mim, não dá, mas daria na terça. Por que eu acho ruim na terça? Porque o feriado mesmo é na terça. Segunda-feira todo mundo vai trabalhar, menos a quem tá nas escolas, né? Aí por isso que eu imaginei fazer 7h30 às 9, porque a gente acorda cedo, 9 horas a gente acaba e vai pra praia. Entendeu, Bianquinha? E vai pra praia com sentimento de dever cumprido. Não, já estudei, hoje já achei aula. Ah, que nada, vou ter que estudar mais ainda. Boa. Perfeito, perfeito. Pessoal, minha conexão tá ruim, pessoal, porque pra mim tá travando o tempo todo. Ah, fazer o que? Internet, computador é uma porcaria. É verdade. Mas, Aldenor, vocês estão me vendo eu me movimentar ou tá parado pra vocês? Não, você tá se movendo, mas só que tem algumas vezes que você para. Só um pouco, não é tanto assim não. Às vezes fica só, tipo, falhando, entendeu? Atrasando a imagem, mas tá normal. É muito pouco que faz isso. Pessoal, me dê aí, se eu cair, não saiam, porque aqui em casa tem duas internets. E aí uma é a 2G e a outra é 5G. Eu acabei de ver que eu tô na 2G. Deixa eu mudar aqui. Se eu cair, eu volto, tá? Fiquem aí, por favor. Pronto, mudei de internet. Caí não. Tô aqui. Estão me ouvindo direitinho? Tranquilo, pronto, eu tô vendo vocês se mexerem. Ótimo. Professor, Oi. O simulado que teria de 19 vai ter de 11, é? Aí, vamos fazer o simulado. Por exemplo, ter esse simulado de 19 exatamente por conta disso. A gente pode manter de 19 o simulado e compensar a aula do dia que eu vou dar extra no dia 21. É melhor, Lidiana, a gente fazer assim. O simulado do dia 19 a gente mantém. E aí eu digo para vocês que vou faltar do dia 21 e eu acabo ministrando essa aula que eu daria no dia 21 no dia 11. Quem não puder assistir no dia 11, assiste gravado no dia 21. Pode ser assim? Como é que vai ser? Não, a mesma coisa. A gente só que essa aula do dia 11 que eu vou ministrar, ela vai compensar do dia 21 e não a do dia 19. Deu para entender? Sim, entendi. Professor, então amanhã eu não preciso fazer a frequência, né? Já que tem grande parte vai assistir no gravada. Amanhã? Segunda, desculpa. Segunda, precisa não, Biquinha. Aí, Bruna, a aula que eu daria no dia 21 vai ser essa aula que eu vou dar no dia 11. E dia 19 a gente mantém um simulado. Certo? Então, 19 o simulado para AV3, para AV3 não, para AV2. E dia 21 a gente não tem aula, porque eu vou dar essa aula no dia 11. Fechou? Tranquilo? Então deu certo. Aí quem não puder assistir essa aula ao vivo, né, pode assistir gravada qualquer dia, inclusive no dia 21. Pronto. Turma, tem alguma dúvida? Tá todo mundo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou eu posso continuar a filosofia helenística para a gente terminar essa unidade 2? Professor, só para passar para o senhor mesmo, só questão de alegria e tudo.
A Zaira, sabe quem é a Zaira, né? Sei. Ela ganhou o bebê hoje, por isso que ela não tá na aula. Ela Que falou comigo maravilha. dizendo que não ia vir. Aí eu disse até oferecer apoio caso ela não consiga assistir a aula, né? Fez muito bem, ô Bianca. Dá um apoio para ela, pergunta se ela está precisando de alguma coisa, se a gente pode fazer alguma coisa. Deseja toda a felicidade do mundo. Realmente é um milagre, né? A biologia ela consegue explicar todo o mecanismo do nascimento da vida, né? O processo passo a passo. Mas como o que acontece mesmo para aquela fusão dos dois embriões dar origem ao que nós somos hoje, né? Continua sendo um milagre. E realmente é um milagre muito bom. Excelente, Bianca. Obrigado por compartilhar. Turma, eu vou começar a compartilhar minha tela. Meu computador, acho que ele não está ficando muito bem na cabeça dele. Então, se eu cair, Bianca, tu ao invés de mandar mensagem no WhatsApp, que eu não vejo, tu me dá uma ligada, pode ser? Porque às vezes eu estou ministrando aula, estou no slide, né, e eu não estou vendo vocês, então não vou conseguir perceber que eu caí. Já aconteceu uma vez, né, comigo, eu morrendo de ministrar a aula, compartilhando o slide. Quando eu voltei, aí, pessoal, o que vocês acham? Aí que eu voltei, eu não estava mais na aula. Aí se eu cair, Bianquinha, tu me diz aí, tu me liga. Ou então dá só um toque no meu celular que eu me toco aqui, que eu caio. Vou começar a compartilhar minha tela. Quando acabar essa aula, eu vou reiniciar esse computador, porque ele não tá bem, não. De verdade, ele não tá bem. Ele tá lento. Aí sabe o que você faz? Salva todos os arquivos e depois dá um reset total. Reinicia ele total. Pois é, reiniciar, tu disse que é formatar como se eu fosse vender, não é isso? Formata ele totalmente. Aí talvez ele dê uma melhorada. Eu fiz isso recentemente, ele melhorou mesmo, mas ontem eu senti ele lento. E aí, o que aconteceu? Eu saí para o CrossFit, depois eu fui jantar com uma amiga minha, e aí quando eu acordei e vim dar essa aula, eu vi que eu deixei ele ligado. Eu não sei se é ele reclamando, não sei se ele tá muito... Eita, ele tá quentão, ó. Tá quentão. Vou fazer assim. Vamos assim, no CD eu uso outro computador. Pronto, turma, vocês estão vendo a minha tela. Eu vou aqui no AVA, tá? Só para a gente contextualizar a matéria. Nunca esqueça de, para toda matéria, vocês pegarem um plano de ensino, tá? Que é o documento que vai ter todo o conteúdo que você precisa saber quando passar o semestre. E o nosso plano de ensino, ele tem 5 unidades. As duas maiores é a 1 e a 2. Tanto é que já teve a V1 e a gente ainda está na unidade 2, que é quando a gente acaba agora. A gente vai acabar agora a unidade 2. Professor, já viu a unidade... Oi? O senhor já falou qual vai ser a data da prova? Sim, está no plano de ensino, todas as datas. 4/11. É 4/11, é? É 4/11. 4 e 6 é o de novo. Tu pode ver aí, cara? Se tu tiver aberto. Aguenta aí, eu vou dar uma olhada aqui. Eu acho que eu tenho aqui também, que eu tenho impresso. Ai, Jesus. Matéria cachorro. Tá aqui o meu impresso. É 4 e 9/11. Tá, V2, 4 e 9/11. Certo? 4 e 9/11. Beleza. Aí nessa V2 vai cair as unidades 2 e 3, É cumulativo, Aldenor, que é a unidade 1, 2 e 3. Se eu tiver já entrado na 4, que eu acho que eu já entro na 4, a 4 também, é cumulativo a matéria. Tranquilo? Então, assim, cai até a minha última aula antes da prova. Beleza? Pronto. Valeu, galera. Se tiverem dúvida, me fala. Aí, turma, então a gente está na unidade 1. Olha, a gente acabou a unidade 1, vamos acabar hoje a 2 e hoje mesmo a gente entra na 3. Vocês vão perceber que tudo é mais rápido agora. São 3 aulas aqui da 3, são as 4 aulas da 4 e o restante é a unidade 5. Alguém quer falar? O João Lucas. Oi, João Lucas, bom dia. Bom dia. Professor, a gente não vai ter, eu estou vendo aqui no plano de ensino, não vai ter prova da unidade 4 e 5, não? É a V3. Ah! São 3 provas.
Então a terceira vai ser 3, 4 e 5, né? As unidades? Ou não? Não, é cumulativo. A última prova vai cair tudo. Ah, Entendeu? A última prova é o conteúdo do semestre todo. Todo o conteúdo é cumulativo. Isso aí é uma portaria da reitoria que diz que todas as provas têm que ser conteúdo cumulativo. Beleza? Aí, turma, a gente está aqui conversando sobre a filosofia helenística, né? A gente está nesse materialzinho aqui que está disponível no aula. E a gente viu que a filosofia helenística, esse nome helenístico, ele vem muito de Heleno, que significa grego, né? Então, às vezes, o grego é chamado de Heleno. E, por um lado, foi bom para a Grécia, porque eles foram dominados por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou o mundo todo, como vocês viram, conquistou essa parte toda aqui do mundo. Alexandre o Grande, ao invés de dizimar a cultura grega, ele incorporou e projetou a cultura grega para o mundo todo. E isso foi muito bom para os gregos, porque os gregos se perpetuam até hoje, a cultura, a filosofia, a mitologia grega se perpetua até hoje, a arte, graças a Alexandre o Grande que ele fez isso. Mas, por outro lado, foi uma época de muita tristeza, porque os gregos que eram livres agora são dominados por um cara que eles não queriam ser dominados, né? Eles eram livres para falar de política, para governar Atenas, e agora não são mais. E aí, então, já que não dava mais para discutir política, e já que eles ficaram muito tristes, já que a polis desmoronou, eles pensaram em como atingir a paz de espírito. Isso que a gente busca tanto, né? E cada vez mais a gente está intranquilo, está angustiado, está em depressão. E o período helenístico exatamente se caracterizou por a filosofia, a magia, a religião ser uma válvula de escape das pessoas. Então a gente está estudando a parte da filosofia, as escolas da filosofia que tentavam pensar em como o ser humano é capaz de chegar a essa tranquilidade da alma, essa paz de espírito. E aí existem 4 escolas, falamos do cinismo, do epicurismo e do estoicismo, e para acabar hoje a gente fala do ceticismo. Então o cinismo, pessoal, a gente lembra logo desse cara, que é o Diógenes de Sinope. O cinismo, ele prega a fuga à sociedade, ele prega o domínio dos prazeres, ou seja, a gente dominar os prazeres. Lembre que o único que diz que o prazer é uma forma da gente chegar à ataraxia, o prazer moderado, é o epicurismo. Os outros 4 não. Os outros 4, eles dizem que o prazer faz nos desvirtuar da vida virtuosa. E o Diógenes de Sinope, ele pregava a fuga à sociedade, essas complexidades da sociedade nos deixam tristes, nos deixam doloridos, depressivos, nos deixam... E o que é melhor é você ser como um cachorro, você se contentar com pouco. Para ele, tudo que você precisa para ser feliz, você já tem. Esse é o cinismo, que não tem nada a ver com cínico, né, que a gente diz hoje. O epicurismo, eles eram caracterizados por filosofar em jardins, eles gostavam muito dos jardins, e o epicurismo, entre outras coisas, ele pregava que a finalidade da vida é obter prazer. Porque para Epicuro, o prazer, enquanto ele existe, ele afasta a dor. E o afastamento da dor, que é o que se chama de aponia, é exatamente o momento em que a gente chega na tranquilidade da nossa alma. Então, o epicurismo, o de Epicuro, ele prega o prazer, mas um prazer moderado, como forma da gente chegar à ataraxia, como a gente chegar à paz de espírito. Por quê? Porque o prazer, ele afasta a dor e o... Eita, porra. Ih, caiu. Eu vou ligar pra ele, né? Era o que eu ia Calma aí. dizer. E caiu. Ih, deu ruim. Ele tava dizendo que o computador dele tava mal, mas... Pô, Oi, galera, estão aí? voltou. Eu caí, foi, turma? Foi, já tava ligando. Rapaz, ninguém merece. Turma, eu vou fazer assim, eu vou desligar esse meu computador, porque senão vai ser a aula todinha assim, vai ficar atrapalhando. Deixa eu ligar o computador aqui que eu tenho, e aí eu desligo esse e eu dou aula nesse aqui, pequenininho mesmo. Só um minuto, galera. Porque esse meu computador realmente ele não tá bem. Deixa eu me mandar logo esse link.
A gente espera aqui, né? Até ele voltar. Tudo ok. Isso, espera aí. Espera aí. É, que é o distintivo. Eita, preguiça. É, o meu cachorrinho, dá oi pro pessoal, que esse grupo já viu foto sua. Oh, meu Ele não quer não Deus. dar. Gente, ele é muito lindo. Só pra lembrar que sexta-feira tem GED, viu? Eita, vai ser que horas, hein? 3 ou 3h30? Creio que 3h30. Eu sabia. Eu já estava sabendo, quando você disse que vai ser 3 horas, você disse: pessoal, houve um problema, o jet vai ser às 3h30. Mas aí, se eu marcasse para as 3h30, ia haver um problema, ia ser 4 horas. É. Entendeu? Então é melhor ser 3 para dar o problema e ser 3h30 do que o contrário. Então o negócio é marcar 2h30, né? Pra então acontecer às 3. Aí, daí. Não, pessoal, é porque eu tô pensando em ir hoje pra minha avó. Ela mora sozinha e eu queria passar um tempinho com ela, entendeu? Aí amanhã eu vou voltar só pra dar o GED, porque lá não pega internet. Tipo assim, pega, mas é muito ruim. Aí eu sei que eu não ia conseguir dar GED lá. Aí eu vou voltar pra dar GED aqui em casa, entendeu? Aí eu tô com medo de marcar 3 e não tá aqui 3. Então A gente pode deixar 3 e vocês ficam de sobreaviso caso seja 3h30. Eu aviso, né? A gente vai ser 3 horas mesmo. Então, a gente vai ser 3h30. É que nem uma caixinha de surpresas. É pra ter emoção. Só tenho emoção quando eu vejo um filme de terror. Mas Maria, mas tu gosta de filme de terror. eu assisto filme de terror desde que eu tinha 11 anos. Não, se for falar em filme de terror, eu não gosto de assistir nem Todo Mundo Odeia, Todo Mundo em Pânico. Esse Eu quero com comédia, viu? É comédia. Oi, professor. Não. O senhor copiou, foi? Ou o senhor entrou com... Mas aí, se o senhor tiver copiado o código, às vezes o senhor pode ter esquecido uma letra. Não mostra a cara no GE. Vale. Pois pra não tá economizar a internet. aparecendo. Só se for assim, rede móvel, porque rede móvel, meu irmão, é o. Aí eles estão conversando sobre filme de terror. Então tá liberado. Só se for. O Aldenor falando. De graça. Aham. Aldenor, Vale o que você Tá deseja. certo. faz a presença pra Tá nós ir certo. embora. Não. Esse aí não é a minha parada. Ainda não. Essa aí é a parada da Bianca. Eu só ajudo em coisas que vocês não sabem. Já a Bianca é responsável nisso, de fazer a chamada. Professor, faz assim, entra pelo WhatsApp web e eu vou te mandar o link. Viu? Aí não desliga não, que eu vou só mandar aqui. Calma aí, professor, que eu não tava ouvindo não. Oi? Apareceu aí o meu pedido? Apareceu. Ah, show. Pronto, vou desligar. Tá, valeu. Fala, turma, boa tarde. Boa tarde, porque esse tempo todo que eu passei para conseguir entrar de novo, peguei outro computador aqui, turma, porque realmente esse meu aqui não tá muito bem da cabeça, não. Ninguém merece. Tá cheio de vírus. Tu acha, Aldenor? É Mac. Me disseram que Mac não tem vírus? Não tem como verificar não se tem vírus. Eu vou fazer isso depois, mas eu vou desligar. Eu acho que é porque eu deixei o bicho ligado a noite todinha.
Eu fico agoniado. E também tem um problema, porque quando vocês forem advogados, vocês vão perceber que o Tribunal de Justiça só faz sistema, o CNJ, o Tribunal de Justiça, para rodar no Windows. E eu uso o Mac. E aí, então, eu tenho que instalar um Windows no Mac, que é o Parallels. E é muito pesado. Eu acho que é o que acaba meus computadores. É esse negócio. Mas aí, paciência, né? Tô baixando aqui o material da aula. Um minuto. Menino, olha a quantidade de tempo que a gente perdeu. Mais parte, porque Deus está vendo tudo. Com certeza que eu tenho aqui, Deus está vendo tudo. Show, peraí, turma. Aqui, pronto. Aí o seu coordenador tava falando era de filme de terror. Olha, o desenho é engraçado. Thiago, seu microfone tá ligado. Galera, vou voltar a partilhar aqui minha tela. Não é possível partilhar minha tela. Oh, meu Nossa Senhora, agora é isso. Por que não é possível partilhar minha tela, meu Deus? Talvez o Google Chrome não tenha permissão para gravar a tela do seu computador. Abre preferências. Rapaz, pelo amor de Deus. Eu acho que o seu tem Melhor o que... senhor dar para outra pessoa apresentar, ou até a Bianca mesmo, que não tá aberto. Aqui os Mas, slides que o senhor assim, estava mostrando. eu posso colocar para apresentar. O ruim é que na filmagem vai ficar o slide, não vai aparecer o professor, só isso. Eu quero é saber como é que eu boto para ele ter Eu acho que, sabe que o senhor usou permissão, não foi para entrar no Google Meet? Foi. Deve ter essa permissão para apresentar, entendeu? No mesmo lugar. Eu acho que é uma configuração do meu computador, Bianca, que eu preciso descobrir onde é que eu autorizo. Ó, talvez o Google Chrome não tenha permissão para atualizar. Aí, acesso preferências de sistemas. Aí eu estou acessando preferências de sistemas. Abrir preferências de sistemas. Aí, em preferência... Ó, o Google Chrome. Permita que os apps gravem o conteúdo da tela. Vai um. Espera aí que eu vou... Pronto. Permitir. Encerrar. Talvez eu caia de novo. Ah, meu Deus. Ai, chamar o Sidney hoje de Ceará. Caindo demais. Aí dentro, bicho. Tem elogio melhor que esse. Aí dentro só porque teu time conseguiu ganhar de lavada do Fluminense. Não é só por isso, é porque meu time está desde o início do campeonato no G4. Então, já tá na 24ª partida, viu? O importante está no final, mano, no começo não. Vamos ver o final de você. Ô, time ladrão que é o Fortaleza. Só sabe roubar. Tem nem como roubar, filho. Time do Nordeste. Como é que rouba o time do Nordeste? Vou falar que nem os velho. Eu quero que Fortaleza se lascam. Finalmente ele disse que eu tava pensando na minha cabeça. Obrigado, Arthur. Essa psicologia de vocês está sendo reversa, viu? Cada vez mais que vocês falam isso. Não vai me dizer que você tá ficando... O engraçado é a cara do povo que não gosta de futebol. Tá olhando tipo assim... A Ana Cristina, a Suzana, tô rindo, ó. Não. A Thaís, a Rebeca, tô olhando. Não, o engraçado é, eu acho que o povo tá pensando assim, o Arthur passa a aula assinando todo dia que ele fala de futebol, ele cala a boca. O microfone tá desligado, professor. Ele já apareceu? Não, tô aqui. Valeu. Turma, esse computador que eu tô usando, né, esse notebook aqui, ele é novo, eu acabei de comprar, então ele não tá nada configurado. Ele fica me pedindo tudo, senha, não sei o que, aí é que eu demoro mesmo. Deixa eu baixar aqui de novo. Nossa, eu fico chateado com essas coisas, mas paciência. Pronto, turma, eu vou começar a compartilhar, pra gente pelo menos ministrar aula. Ah, meu Deus. Aí ele tá dizendo aqui... É porque, como eu estou dizendo para vocês, esse computador é novo,
Então, eu nem instalei o Windows nele. Aí o Windows não, o Office. Aí ele tá abrindo aqui outra coisa aqui que eu não sei o que é não, mas vai dar certo. Vou compartilhar minha tela, turma, agora. Só um minuto. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto, deu certo. Pronto. Estão vendo minha tela, turma? Sim. Peraí. Valeu. A Bianca botou no grupo que dia 11 é o aniversário dela. É teu aniversário, Bianca? Já passou o aniversário dela. É o quê? Eu não botei aqui nada no meu aniversário, não. Meu aniversário foi em agosto. É do Atu, eu confundi. Bora, galera, já perdeu tempo demais. Turma, estão vendo minha tela? Sim, professor, Sim, tá tá aparecendo. compartilhando. Mas tá com Estamos sim. slide helenístico. Ele o quê? Ah, pronto, isso. Aí eu tava revisando com vocês. Bem aqui, eu fui até onde nessa revisão? Eu vi até... Epicurismo. É, O epicurismo, né? epicurismo. Pronto. Turma, Até aí. pronto, valeu. O epicurismo é o único das 4 escolas que aceita o prazer como finalidade da vida. Então ele diz que a busca da gente é chegar ao prazer, porque com prazer, enquanto o prazer dura, não tem dor, que é o estado de aponia. E é exatamente esse estado de aponia que faz com que a gente chegue à tranquilidade da alma, à ataraxia. Aí ele ficou aqui os slides um pouquinho escuros, mas aí, paciência. E aí, pronto. Aí esse é o epicurismo. Já o estoicismo é o que mais influencia a nossa vida hoje. O estoicismo, ele tem como criador o Zenão, é o Zenão de Sítio, não é aquele mesmo Zenão que era físico, lembram lá da cosmologia, da Eleata, que estudou com Parmênides, só que não tem tantos escritos assim sobre Zenão. E aí a gente tem vários escritos estoicos, entre eles os de Sêneca, o de Marco Aurélio, e também o imperador romano, e também o de Epiteto, que foi um escravo. E o Sêneca ele vai falar sobre essa questão que a gente precisa dominar o prazer. E a gente precisa aprender que a gente não controla nada. Então, se você conseguir controlar alguma coisa, você consegue controlar o que está dentro de você. Então, o estoicismo, ele prega esse autoconhecimento, esse domínio que você deve ter sobre o seu interior, para que as coisas exteriores venham a acontecer e você não fique perturbado por elas. Então, você tem que aceitar o que acontecer, o que vai acontecer, porque a gente não pode mudar. E você deve ser impassível. Inclusive, a família real britânica adota o estoicismo britânico. Então se fala atrocidades para a rainha e ela continua com a mesma cara, ela não se abala. Por quê? Porque ela foi criada para isso, né? Então esse é o estoicismo, a gente já conversou sobre ele. E agora a gente vai para o ceticismo, que é a última escola para a gente terminar essa parte, né? Existe o chamado ceticismo pirrônico. Por quê? Porque vem de Pirro. O fundador do ceticismo é o Pirro. Assim como eu falei para vocês, que quando eu falo, alguém é cínico, não é a mesma coisa que a gente dizer hoje na linguagem popular, né? Aquela menina é cínica, aquele menino é cínico, significa que ele é falso. Cinismo não é isso para a filosofia, da mesma forma o cético, que é aquele que duvida de tudo, não é a mesma coisa para a filosofia. Então, é colocado o ceticismo como fundador, o Pirro. Ele também não deixou nenhum escrito filosófico. Nessa época, antes de Cristo, se valorizava muito mais o conhecimento oral do que o filosófico, e ele fundou essa escola. E, basicamente, o ceticismo, ele não quer que você manifeste a sua opinião. Ele não quer que você tome partido por A ou por B. Então, o cético, ele não vai manifestar a opinião dele, porque toda vida que a gente manifesta uma opinião, sempre vai ter o contrário. Então, nas eleições de 2018, por exemplo, até hoje, pessoas não estão mais se falando, até hoje, famílias não estão mais se falando, namoros foram acabados, casamentos foram acabados por conta de política. Por quê? Porque enquanto uns votavam no candidato de direita, o outro queria candidato de esquerda. E aí eu lembro que em 2018, eu estava até fazendo pós-doutorado fora, eu disse, meu Deus, graças a Deus eu não estou no Brasil, porque o povo perturbado, era todo mundo brigando um com o outro. Então, o ceticismo, ele entende que a verdade é relativa. Ele entende tanto que a verdade é relativa que tudo vai mudando.
Então, falando ainda de política e de judiciário, a gente tem, por exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro. O Moro já foi tido como um herói da nação. O Moro, na época que ele foi juiz federal responsável pela Lava Jato, ele foi o cara dos caras do cara. Hoje em dia, o Moro já é tido muito mais como uma fraude ou muito mais como um cara que fez muita besteira do que como um herói da nação. Porque o Moro, ele era juiz, hoje em dia ele é advogado, tá muito bem, para quem pensa que ele tá mal, ele tá muito bem. E o Moro, ele simplesmente fez do sistema acusatório, que é o brasileiro, onde o juiz é imparcial, ele não deve se ater à acusação e à defesa, são questões separadas, uma coisa é o juiz, uma coisa é a acusação, outra coisa é a defesa, e o Moro, ele tinha uma relação simbiótica com a acusação. Então, pelas mensagens que o Intercept ele divulgou, você nota que o Moro, enquanto juiz, ele instruía a acusação de como a acusação deveria fazer. Isso é rasgar a nossa Constituição. Não é à toa que chegou no Supremo e o Supremo anulou tudo que o Moro fez. Inclusive, outra condenação do Moro foi anulada essa semana pelo Supremo, exatamente porque o Supremo entendeu que ele foi extremamente parcial e ele violou o sistema acusatório. Então, tudo vai mudando. Alguém que era muito bom, de repente, passa a ser muito ruim. Uma situação que era muito boa, geralmente passa a ser muito ruim. E assim vai. Então, o Pio ele vai falar que a gente deve entender que tudo é relativo, que as coisas são provisórias. E a gente não deve brigar, digamos assim, por um partido A ou por um partido B. Partido que eu digo ideia A ou ideia B. Então, a atitude que o sábio deve assumir é a afasia, na visão do ceticismo. O que é a afasia? É o calar e jamais expressar qualquer julgamento definitivo. E assim você atinge a sua ataraxia ou a imperturbabilidade. Você não vai se deixar perturbar por nada. Porque às vezes, quando a gente assume uma posição, a gente meio que se sente na obrigação de defender aquele ponto de vista que a gente assumiu, né? Tá, às vezes aquilo tá fazendo mal, tu tá discutindo, tu não quer mais nem discutir, mas como eu já falei que defendo isso aqui mesmo, então eu vou continuar defendendo essa parte. E isso te traz uma intranquilidade muito grande. Então, o que o ceticismo prega é a afasia, é não manifestar a sua opinião. Então, ele diz: pondo-se à parte de tudo aquilo que pode perturbá-lo ou tocá-lo, o sábio poderá viver a vida mais igual e, portanto, mais feliz. E aí tem, pessoal, o ceticismo de Pirro, né, que as coisas são diferenciadas, você não deve exprimir, isso aqui é só o aprofundamento do que eu já falei. E com isso a gente acaba o helenismo. Deixa eu ver se alguém está com alguma dúvida. Oi, João Lucas, bom dia, meu amigo. Bom dia, professor. Eu ia pedir só porque eu me confundi na hora que o senhor deu o exemplo da rainha. Ele é estoicismo, o senhor falou? Existe o chamado estoicismo britânico, que é inspirado nesse estoicismo aqui grego. É porque eu confundi um pouco, porque estava falando do vício, aí eu... Meu Deus do céu, será que eu entendi errado? Não, o que o estoicismo prega é que a gente deve dominar o vício e não ser dominado por ele. Então, dominar a sua vontade humana. Foi o que a gente conversou na aula passada, lembra? Lembra, porque eu tinha confundido. Na aula passada eu tinha entendido errado. Eu tinha entendido que a gente só estava falando do vício que a pessoa pode sofrer, tipo, não. O vício que se prega aqui é decorrência do prazer da carne. Todas as 4 escolas, tirando o epicurismo, ele diz que a gente deve dominar o prazer da carne. A gente não deve... Ontem, por exemplo, eu estava muito vontade de comer um doce. O que é que eu fiz? Fui comer o doce. Para essas 3 escolas, a gente não deve ceder tanto aos prazeres da carne. Por quê? Porque isso nos leva ao vício, e os vícios, a gente acaba sendo dominado pelos vícios e não o senhor deles. A gente conversou sobre isso na aula passada. Oi, Thiago, pode falar, meu amigo. Oi, professor. Então, resumindo, são 4 escolas no total? 4 principais escolas. Do período helenístico, né? Isso. Cinismo, estoicismo... Pode falar. Tá, cinismo, estoicismo, ceticismo e qual é a 4ª mesmo?
Epicurismo. Epicurismo. Isso. Ah, tá legal. Show? Essa mesmo. Beleza. Show. Professor, Oi, João. mas esse caso aí que o senhor deu o exemplo do doce, isso aí não seria epicurismo, não? Não, na verdade, seria o epicurismo se eu fosse comer o doce de maneira moderada. Tipo, aqui em casa deve ter uns 100 brigadeiros, né? Tudo congelado, uma delícia. Se eu tivesse comido tudinho, ou então boa parte, aí já não seria mais o epicurismo. O epicurismo seria você dar uma mordida e pronto. É porque a gente tem que ter muito cuidado com o prazer da carne. É isso que a filosofia prega. Porque o prazer da carne, o prazer de beber álcool, o prazer de usar drogas, o prazer de comer muito, o prazer de tomar sorvete, o prazer de se exercitar demais, tudo isso leva a vícios, e os vícios não dominam. É isso que a filosofia prega. Então, o cinismo, o ceticismo e o estoicismo, eles dizem que a gente deve dominar o prazer. Já o epicurismo, ele diz, não, você pode ceder um pouco ao prazer, mas só um prazer moderado. Tudo isso é matéria da aula passada, João Lucas. Acho que tu não andou estudando, mas diz aí. Pronto. Mas no caso, que nem o senhor falou aí dos brigadeiros, por exemplo. Quando o senhor tivesse vontade, o senhor comesse, isso aí seria o quê? Se eu tiver vontade de comer, e comer moderado seria o epicurismo. Os outros pregam que a gente deve dominar essa vontade de comer. Ou seja, não comer, não. Vai me fazer mal, eu tenho tendência a comer muito, então eu vou dominar isso e não vou comer. O Adenor tá falando, não tem como chocolate, é bom demais. Viu, João Lucas? Isso não é difícil, cara. O estoicismo, o estoicismo, o ceticismo, o cinismo, eles dizem assim, você tem que dominar o seu prazer, você não pode ser refém deles. Tô morrendo de vontade de comer. Não vou ter vontade de comer, eu vou dominar porque eu sou senhor de mim mesmo. Já o epicurismo, não, eu posso comer, mas eu posso comer uma mordidinha. Só isso. Ah, eu quero comer um brigadeiro todinho. Não pode não. Nenhum pode. Aí o Aldenor, não tem como, o chocolate é bom demais. Show, João Lucas, eu preciso evoluir aqui, cara, porque eu perdi muita coisa e a gente bateu muito nessa tecla na aula passada. Mas deu para entender? Deu para entender. Show. Aqui é para vocês mais entenderem a essência, né, de cada um dessas escolas. Não precisa tentar ter detalhes, mesmo, a menos que você queira. Turma, só para a gente ver, né, esse primeiro slide que eu já apresentei para vocês, o objetivo da nossa disciplina é que vocês entendam os 4 períodos da filosofia. Filosofia da antiguidade, filosofia medieval, moderna e contemporânea. A filosofia da antiguidade é o maior dos períodos, né? Vai do século... Não é que é o maior dos períodos, é o maior das matérias, que tem mais assunto. Então, a filosofia da antiguidade, a gente começou a conversar no século 7 a.C. até o 5, período cosmológico, século 5 a 4 a.C., período antropológico, século 4 a 3 a.C., período sistemático, e agora, do século 3 até o século 0, a gente viu o período helenístico ou greco-romano. Tudo isso, pessoal, todos esses 4 períodos, cosmológico, antropológico, sistemático e helenístico ou greco-romano, fazem parte da filosofia da antiguidade. A gente acaba a filosofia da antiguidade agora. Professor, mas aqui tem a patrística. A patrística a gente coloca aqui porque, para alguns, a filosofia da antiguidade ela tem um período de sobreposição, que é tanto o período da antiguidade como o medieval. Como é que você vai fazer para ficar mais fácil? Você vai falar, a filosofia da antiguidade vai do século 7 a.C. ao ano 0. Ou seja, nasceu Jesus Cristo, a gente começa a falar em filosofia medieval. Tecnicamente não foi assim, tecnicamente para muitos a filosofia medieval começou no século I, né, depois de Cristo, mas só depois de uns 300 anos depois de Cristo. Mas para ficar mais fácil para vocês, até o nascimento de Cristo para trás, a gente tem a filosofia clássica ou da antiguidade. Nasceu Jesus Cristo para frente, até 14 séculos para frente, a gente tem a filosofia medieval. Então, o que a gente vai entrar agora é nessa filosofia medieval, que vai do século I depois de Cristo ao 14 depois de Cristo. A filosofia medieval a gente divide em 2 períodos só. Não são 4 como foi a filosofia da antiguidade, são só 2. O primeiro período da filosofia medieval é a patrística, que é o que a gente vai falar hoje.
Patrística vem de padre. Foi a filosofia medieval ela foi criada pelos padres. E o principal representante da patrística é Santo Agostinho. A gente vai falar sobre ele hoje. Já depois do século VII a.C., ou depois de Cristo, até o século XIV, para uns vai ser 13, para outros vai ser 12, para outros vai ser 14. A gente aqui adota 14 para ficar mais fácil, para você lembrar. Século I a 7, patrística. Século VII a 14, ou seja, mais 7 anos, é escolástica. Fica mais fácil do aluno memorizar dessa forma. Então, 7 séculos para trás de Jesus Cristo, filosofia da antiguidade. 7 séculos para frente, Jesus Cristo, patrística, com Santo Agostinho. Após 7 séculos, aí a gente tem a escolástica com São Tomás de Aquino. Então, a filosofia medieval que a gente vai entrar agora é a nossa unidade 3. Lembra que a gente tem 5 unidades, a gente está entrando na unidade 3. E a gente está entrando na filosofia da Idade Média. Às vezes é chamada também de filosofia cristã. E essa filosofia da Idade Média, então, ela começa com o nascimento de Cristo, século I, depois de Cristo, até o século VII, com Santo Agostinho e a patrística. Depois do século VII, começa a escolástica com São Tomás de Aquino. Deu para pegar isso, turma? O padre que adotou as ideias anarquistas, Santo Agostinho. Pois é, a gente vai conversar muito sobre Santo Agostinho, mas é bem legal a história dele. E também existem, embora a gente só converse sobre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, existem outros padres aqui, né? Como, por exemplo, Santo Anselmo, foi outro padre que contribuiu para o surgimento dessa filosofia. Então, turma, a gente está na unidade 3, filosofia medieval ou filosofia cristã, 2 períodos, a patrística, filosofia dos padres, patrística vem de padres, foram eles que criaram essa filosofia, a gente vai ver por quê. E o principal representante da patrística é Santo Agostinho. Depois, né, século VII ao XIV, depois de Cristo, a gente tem a escolástica, e a escolástica ela é com São Tomás de Aquino. Ou seja, Santo Agostinho não conheceu São Tomás de Aquino. A gente vai ver que eles dois foram verdadeiros gênios, foi muito difícil o que eles fizeram, em especial, os dois tiveram a sua dificuldade, mas em especial São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino, ele tenta cristianizar as ideias de Aristóteles. E a patrística, ela tenta cristianizar as ideias de Platão. Você cristianizar as ideias de Platão não é tão difícil, porque Platão falava de 2 mundos, aí vem a Bíblia falando de 2 mundos, mas você cristianizar as ideias de Aristóteles, como São Tomás de Aquino fez, foi muito difícil. Esse período da Idade Média, pessoal, foi um período muito criticado, até hoje é um período muito criticado na parte da história, tanto é que é conhecido como Idade das Trevas. Foi um período onde a galera pensa, não, a Idade Média, ela foi um período de muita matança da história da humanidade, um período de escuridão, Idade das Trevas mesmo. Tanto é que o nome Idade Média foi dado pelos renascentistas aqui no Renascimento, porque Idade Média vem de medíocre. Foi Idade medíocre, uma época de retrocesso cultural, artístico, científico. E tudo isso, pessoal, é um exagero, certo? A Idade Média, ela foi um período que teve coisas boas e coisas ruins, como qualquer período da humanidade, da história da humanidade. A Idade Média, ela não foi um período de retrocesso artístico, científico e cultural, como a galera do Renascimento prega, não. Por quê? Porque se você pensar, todas as igrejas que existem hoje, todas não, mas a grande maioria das igrejas que existem hoje, as grandes obras sacras que existem hoje, os quadros foram pintados na Idade Média. Os quadros, as esculturas, as igrejas, os interiores das igrejas, muito focado na arte barroca, foi feito aqui na Idade Média. Sem falar na arquitetura, né, professor? A arquitetura incrível das igrejas e tudo mais, as construções, tudo veio desse período, né? Perfeito, Thiago. Inclusive, galera, então quando vocês ouvirem falar Idade Média, Idade das Trevas, foi a galera que veio depois da Idade Média, aqui na Idade Moderna, os renascentistas, que a gente vai falar deles, foram que pisaram na Idade Média. E os renascentistas, eles pisaram na Idade Média para se projetarem mais. Sabe aquela pessoa que derruba o outro para poder alcançar um cargo maior? Pronto, foi o que os renascentistas foram. Eles detonaram a Idade Média para aumentar ainda mais a importância deles. E o que eu estou conversando com vocês é exatamente para a gente refletir se a Idade Média é tão ruim como os renascentistas pregaram e como a gente acha até hoje.
Então, dizer que a Idade Média foi um período de retrocesso artístico, científico, cultural é errado. É errado e é só você ir para Ouro Preto, é só você ir para a Europa, ver aquelas igrejas lindas, maravilhosas. É só você ver a abadia lá de Londres. É só você ver a capela só você ver a quantidade de igrejas e de arquitetura e de obras de arte que foram Notre Dame. na Idade Média, Notre Dame também. Primeiro isso. Agora, professor, teve um certo retrocesso científico? Teve. Por quê? Porque a gente saiu da Idade Clássica Antiga, que era o homem o centro de tudo. Então, na Idade Clássica Antiga, o homem existia uma antropologia muito grande. Aqui na Idade Clássica Antiga, era o homem o centro das discussões, era o homem o senhor de tudo, era o homem que tinha contato com os deuses, era um homem que os deuses admiravam. Isso na Idade Antiga. Então, olha os mitos. Nos mitos, os deuses interagem com os deuses admiram os homens interagem com os deuses. A gente... Isso falando da arte da Europa. Pessoal, deixa eu só concluir o raciocínio. Levantem a mão, que aí eu dou a coisa, porque senão eu vou ficar sendo perturbado aqui. Só um minutinho. E foi mal. Não, tranquilo, é só porque fica melhor. Eu concluo o raciocínio e aí a gente conversa sobre ele. Sim, turma. Aí a gente saiu da Idade Antiga ou Idade Clássica, onde existia uma antropologia muito grande, um estudo do homem, um antropocentrismo muito grande. O homem era centro das discussões. E aí aí chegou, Jesus Cristo nasceu, pregou toda a filosofia cristã, todo o cristianismo. Foi nessa época da Idade Média que foi construída a Bíblia, que a Bíblia foi escrita. Mas o que é que a Bíblia prega? A Bíblia, ela prega, principalmente no Antigo Testamento, um Deus com muita raiva dos seres humanos, um Deus que mata os seres humanos. Então, o ser humano aqui passou a ser escanteio, um pecador em busca da redenção dos pecados de Cristo. Dos pecados, assim, em busca da redenção dos pecados dele, né? Através de Cristo e através de Deus. Então a gente sai de um período, que é a filosofia antiga, que é a Idade Antiga, que é a Idade Clássica, onde o homem é o centro das discussões, onde o homem é o centro de tudo, e aí a gente entra na Idade Média, onde o homem fica no escanteio. Na Idade Média existe não mais uma antropologia, aqui existe uma teologia. Na Idade Média não existe mais um antropocentrismo, existe um teocentrismo. O homem é colocado de escanteio, é tido como um pecador, um cara desprezado que tem que buscar a redenção dos pecados dele através de Deus. E aí Deus vira centro de tudo. Como Deus vira centro de tudo, e a igreja ela toma muito poder, a gente vai ver como é que a igreja tomou esse poder todo. A igreja ela toma muito poder e tudo, toda ciência, toda arte, tudo tem que ter a aprovação da igreja. E a igreja ela não admite que nenhum tipo de ciência seja produzida de maneira que contrarie a Bíblia. Então a Bíblia cria o criacionismo, né, que nós fomos obra de Deus, Deus nos fez em 7 dias, aquela coisa toda do começo da Bíblia, e aí não é possível a gente falar que, na verdade, o que criou a gente foi o Big Bang, a teoria do Big Bang. Não é possível, porque é contrário à Bíblia. Então isso foi um retrocesso muito grande. Não se podia dizer, inclusive, que a Terra era redonda. Por quê? Porque contrariava a Bíblia. Então, realmente, na Idade Média, a igreja, ela exerceu um poder muito grande em todos os aspectos da vida dos seres humanos. Na arte, na cultura, na ciência. Podia produzir ciência? Podia. Mas essa ciência não podia contrariar a Bíblia, nem os preceitos dos padres, nem dos papas, nem de nada. Por isso que houve um retrocesso, sim, científico. Mas toda era houve um retrocesso científico. Deixa eu deixar aí o Aldenor falar. Fala, meu amigo Aldenor. Não, é que você estava falando sobre arte, isso me fez lembrar do Michelangelo, que ele pintou aquele teto da Capela de Sistina. Lá no Vaticano, no Museu do Vaticano. Pois é. Show, exatamente. A gente vai conversar sobre isso lá no Renascimento. Fala, grande Thiago. Professor, tem um filme que eu acho que representa perfeitamente esse período. É um filme com Sean Connery, só que eu esqueci agora o nome. Mas representa muito bem esse período. É um filme onde ele vai investigar um crime que aconteceu numa desses locais onde vivem
as pessoas da igreja, eu esqueci agora. Mosteiro? É um mosteiro, isso. E lá ele investiga o crime, e lá você vê toda essa discussão, que a ciência e tudo mais tem que ser aprovado pela igreja, tudo tem que ser de acordo com o que está escrito. Aparece o inquisidor também, que representa tudo aquilo, toda a punição das pessoas caso elas contrariem a igreja. É excelente esse filme, é um pouco antigo. Eu esqueci o nome agora, mas depois eu lembro. Show. Quando tu falou autor, acho que dá pra achar. Eu até já anotei aqui pra eu poder assistir. Valeu, Thiago. Tá, Então, parece aquele filme Código da Vinci. oi? Parece aquele filme Código da Vinci, sabe? Sim, sim, sim. Bom, né? Aquele filme espetacular. É baseado no livro. Não sei se vocês já viram. Incrível, é espetacular. Show. Aí, turma, então, por que a gente hoje tem uma imagem tão ruim da Idade Média? Achando que é a Idade das Trevas, achando que é uma idade medíocre, uma idade de retrocesso cultural, artístico-científico, por conta dos renascentistas. Então, foram os renascentistas que detonaram a Idade Média para eles se projetarem mais. Aí, a primeira coisa que eles falaram, né? A gente está desmistificando algumas coisas aqui sobre a Idade Média. A primeira coisa que os renascentistas falaram, né? Que a Idade Média foi uma época de retrocesso artístico, científico e cultural. Não foi, como a gente já conversou. Foi uma época de muita produção cultural, muita produção artística, muita produção científica. Foi uma época de muita produção mesmo. Mas teve retrocesso científico? Teve. Hoje, no século XXI, a galera está sendo negacionista, negando a ciência em troca de negando a ciência como a vacina, em troca de medicamentos sem comprovação científica. Hoje existe terraplanismo. Então, assim como na Idade Média e assim como em qualquer outro século, houve retrocesso, como na que a gente está vendo também. A gente vai discutir mais isso quando a gente chegar na filosofia contemporânea. Então, foi uma época de muita produção artística, científica e cultural, e não uma época de retrocesso todo como foi. Também falam da Idade Média que foi a época de maior matança na história da humanidade. Galera, na Idade Média, pensem como vocês acham que a galera guerreava. Tudo bem que a guerra era no mano a mano, era homem contra homem. Mas você acha que um homem num campo de batalha, ele pode matar quantas pessoas? Sério mesmo, usando uma faca. Ele pode matar 10 pessoas? Tá. Então, vamos comparar os exércitos da Idade Média, um matando lá com aquelas armaduras pesadas, sem muita mobilidade. Vamos comparar com a Primeira Guerra Mundial? Vamos comparar com a Segunda Guerra Mundial, que que tiveram as bombas atômicas, que ao invés de ser espada, a gente tem metralhadora, bazuca, oh, meu Deus, esqueci o nome. Oxi. Como é o nome, pessoal? Esqueci. Tanque. Que a gente tem tanque de guerra, tem granada, tem metralhadora. Os aviões, professor, eles bombardeavam as cidades. Era o maior terror. É sério que a Idade Média, dá pra gente acreditar que foi a época de maior matança da história da humanidade? Não foi. A época que o homem mais matou o outro, sem sombra de dúvida, foi na Segunda Guerra Mundial. Sem sombra de dúvida. E aí a galera diz, não, foi uma época de muita matança na história. Segunda Guerra, professor, cerca de 50 milhões de pessoas, a maioria civis, que morreram na Segunda Guerra. A maioria civis. Olha o que o Thiago está trazendo. São pessoas que não estavam no campo de batalha. Olha o que o Thiago está trazendo para a gente. Cidades foram devastadas. O Japão, por exemplo, foi completamente devastado. Por causa da bomba de Hiroshima. A bomba de Hiroshima e Nagasaki. Aquela bomba nuclear. Não, isso aí foi só a gota d'água. O país já estava bem destruído. Foi. E a Polônia, por exemplo, onde eu morei, desapareceu do mapa mundial 3 vezes, galera. 3 vezes a Polônia deixou de ser país. Já pensou o Brasil deixar de ser país 3 vezes? E uma delas foi durante a Segunda Guerra Mundial. E a guerra do Vietnã? Também foi brava a guerra do Vietnã. Só que a guerra do Vietnã ela é mais recente, né? Enfim. Mas é só para vocês. Oi? É da década de 60 essa... É da década de 60, que é aquela questão que foi quando surgiu o movimento hippie, né? Mas é só para vocês entenderem que realmente quando colocam a Idade Média é uma idade de maior matança da história da humanidade, não foi. A idade maior que era mais militarizada, que matou mais gente, foi agora, o século XX. E o século XXI está se destacando aí por essa pandemia doida, né? Que provavelmente foi a interferência do homem na natureza que está causando essa quantidade de morte que a gente está vendo no mundo aí por conta da Covid.
Enfim, então estamos desmistificando algumas coisas da Idade Média. Primeiro, não é uma idade de retrocesso artístico, científico, cultural. Teve retrocesso? Teve, porque tudo era baseado na igreja. A gente vai até aprofundar um pouco mais isso. Mas também não foi só isso. Teve, sim. Inclusive, as primeiras universidades surgiram na Idade Média. As primeiras universidades surgiram na Idade Média, para você ver como a igreja estava assim, preocupada com a educação. Foi a época de maior matança da história da humanidade. Não foi. Foi o século XX com as guerras mundiais, sem sombra de dúvida. E a Disney, principalmente, romantizou muito a Idade Média, né? Então, hoje tem a princesa, tem um cavalheiro que chega no alazão, um cavalo branco. Aí também a Disney ela fez o favor de ir pro oposto, né? Colocar a Idade Média de idade de pureza, que era a mulher pura, camponesa. A Idade Média também não foi essa coisa que a Disney coloca pra gente, não, também, tá bom? Foi um período normal, como qualquer outro, que teve grande evolução e involução nos vários aspectos da humanidade. Então, no século XXI, a gente está tendo evolução, mas a gente também está tendo involução, assim como qualquer outro século. Deu para entender, pessoal, um pouquinho sobre a Idade Média? Tiago, o nome da Rosa é o nome do filme? Professor, é o nome da Rosa, o nome do filme é baseado em um livro, um romance italiano. Esse filme é excelente para qualquer um que não tem ideia de como era a era medieval. Esse filme representa muito bem como é que é, muito bom mesmo. Show, obrigado, Thiago. Turma, deu para entender essa parte da Idade Média? Sim, não? Querem que eu repita alguma coisa? Sim, né? Valeu, Yasmin. Pronto. Turma, eu tô aqui no AVA mostrando para vocês. Tô entrando aqui na unidade 3. Na unidade 3 você vai baixar esse material aqui, ó, Filosofia Cristã. É esse material que eu vou começar a conversar agora, Filosofia Cristã, tá bom? Deixa eu pegar aqui e vou abrir o meu Filosofia Cristã. Pronto. Eu não estou aumentando, turma, porque se eu aumentar eu não consigo ir até vocês, ó. Eu viro aqui para ir para o lado e não consigo ir até vocês. Então tem que ser assim. Então, como a gente sempre faz, né? Vamos falar de arte, vamos falar um pouquinho de uma representação artística da Idade Média, né? Do período que a gente está falando. E eu trouxe para vocês, pessoal, uma obra de arte que é muito conhecida, que se chama Jesus Cristo Pantocrator. Para alguns, o acento é Pantocrator. Depende muito de como você vai ler. E essa é uma das mais antigas imagens de Jesus Cristo, criada entre os séculos 6 e 7 a.C., e hoje essa imagem aqui ela está no Monastério de Santa Catarina. Com certeza vocês já viram esse quadro ou essa imagem em algum lugar, é uma das mais famosas imagens da religião. E Pantocrator, ela mostra a duplicidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui está representado na forma humana dele, mas também na forma divina. Então você vê que ele tem tipo uma auréola aqui atrás dele, mostrando a imagem divina, mas ao mesmo tempo ele tem feições humanas. Você nota que o olho dele é diferente, mostrando a duplicidade da natureza dele, tanto ser humano como ser divino. Ele faz essa representação aqui, que ela é muito famosa dentro da igreja, representa questões de bênção dos padres, dos papas. Ele também traz consigo a Bíblia. Então aqui a filosofia cristã, eu trago essa imagem, além da gente refletir um pouco sobre a arte na Idade Média, que aí a gente já deixa de ter uma arte mais clara, uma arte que mostra o nu, para priorizar uma arte que não pode mostrar a parte do corpo, é uma arte mais escura, e é uma arte em que Deus é o centro de tudo. Que Jesus Cristo, que é Pai, que é Filho e que é também Espírito Santo, é o centro das discussões, é o centro da arte, das obras artísticas. O tema aqui não é mais o homem, como era na Idade Antiga, o tema aqui é Jesus Cristo. O tema aqui é Deus, é o teocentrismo muito grande. E além da gente conversar, né, sobre essa questão, é interessante que vocês saibam que a ideia da filosofia cristã é unir fé e razão. Então, os padres que criaram essa filosofia cristã, essa filosofia da Idade Média, eles tiveram um desafio muito grande para conciliar o inconciliável. Então, eles quiseram conciliar a fé, que é tão grande na parte da igreja, com a razão. Mas como é, pessoal? Se a filosofia surgiu
para romper com as histórias mitológicas, como é que os padres vão conseguir unir fé e razão? Porque a fé, ela também está, assim como os mitos, está também no imaginário, né? Então você imagina o paraíso de um jeito, eu imagino de outro, a gente não consegue provar mesmo a existência de Deus. Então, isso para a maioria, né? Para alguns, eu consigo provar que Deus existe. Santo Agostinho que diz que consegue provar que Deus existe. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Na verdade, São Tomás de Aquino também. Enfim, então a gente mostra aqui, através desse quadro, a tentativa de unir o humano com o divino. A tentativa de unir a razão humana com o divino. E foi complicado para eles exatamente porque a filosofia surgiu para romper com essa questão mitológica. E aí eles estão propondo que a gente voltar a acreditar em explicações de Jesus Cristo, explicações que usam mais da imaginação. E eles fizeram isso num primeiro momento, no momento da patrística. Santo Agostinho fez isso para angariar adeptos para o cristianismo. Então o cristianismo era uma religião muito nova, não tinha tanto adeptos, e a galera que gostava, e os filósofos antigos, entre eles Platão, Sócrates, Aristóteles, eles eram muito conhecidos, talvez até mais que Jesus Cristo na época. E aí o que é que Santo Agostinho fez? Rapaz, como é que eu faço para conseguir converter as pessoas ao cristianismo? As pessoas dizem que não vão para o cristianismo porque não dá para explicar os preceitos cristãos de maneira racional. Pois eu vou mostrar que dá. Então, o Santo Agostinho, ele escolheu um filósofo antigo, que foi Platão, e ele resolveu cristianizar as ideias de Platão. Ele resolveu mostrar que o que Platão falava era perfeitamente compatível com as ideias de Jesus Cristo, com o que Jesus Cristo pregou. E nesse primeiro momento, que foi a patrística, foi exatamente para angariar adeptos para o cristianismo. Só que antes da gente aprofundar um pouco mais sobre a patrística, que eu acho que eu vou preferir aprofundar só na próxima aula, né, na aula de segunda-feira, 7h30, tá? Eu vou contar um pouquinho, pessoal, para a história de vocês, como é que a igreja ganhou esse poder todo. Então, o que é que aconteceu antes de surgir a filosofia cristã? Como é que hoje o Brasil é um país majoritariamente católico? É um país majoritariamente cristão? Como é que a Polônia é majoritariamente cristão? Então, a gente vai contar exatamente como é que esse cristianismo chegou até aqui, até a gente. Então, antes de existir Jesus Cristo, a gente teve o helenismo. E o helenismo, pessoal, como a gente já estudou, aconteceu na época de Alexandre o Grande, que os gregos ficaram tristes e aí foram buscar a tal da ataraxia. Acontece que Alexandre o Grande morreu. E quando ele morre, 3 generais de Alexandre o Grande resolvem dividir o império da Macedônia, o império de Alexandre o Grande. E esse império de Alexandre o Grande, ele dividido para os 3 generais, inclusive o avô da Cleópatra, esse império de Alexandre o Grande, ele se desfaz, ele é invadido por bárbaros, e em seguida começa toda a conquista romana. E os romanos, antes mesmo de Jesus Cristo, eles conseguiram fazer um império maior ainda do que o Império Macedônico. E assim como Alexandre o Grande, os romanos eles já tinham incorporado, lembrem que Alexandre o Grande dominou Roma, os romanos eles já tinham incorporado a filosofia, a cultura grega. E aí, nesse Império Romano, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Império Romano, como tinha incorporado a cultura grega, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E quando Jesus Cristo nasce, ele nasce no contexto do Império Romano. E como Jesus Cristo ele pregou o monoteísmo, e o Império Romano, o imperador romano era politeísta, quem era cristão, quem só acreditava em um Deus, era perseguido. Então, do nascimento de Cristo até 300 anos depois de Cristo, os cristãos foram perseguidos. Os cristãos só podiam fazer seus rituais, suas adorações escondidos. Porque se um cristão fosse flagrado adorando a Jesus Cristo, adorando a um Deus único, ele era morto. Engraçado que os cristãos foram perseguidos e hoje eles perseguem, né? Estudei um pouco a história dos curdos, que vocês vão entender o que eu estou conversando com vocês. E os curdos, eles são cristãos que continuam sendo perseguidos, mas os cristãos também perseguem hoje. É outra discussão, depois eu entro nessa discussão com vocês. Enfim,
Então, o Império Romano, ele existiu antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu no contexto do Império Romano, e o Império Romano continuou a existir depois da existência de Cristo. E durante 300 anos, 313 anos para ser mais exato, o Império Romano, ele perseguia os cristãos. Até que o imperador Constantino I, ele resolveu permitir o culto cristão com o Edito de Milão. Então, Constantino I, ele resolveu permitir o culto cristão através do Edito de Milão. Edito é como se fosse uma lei dele. E o que é que aconteceu para o Constantino I, do nada, permitir o culto a Cristo, né, a Jesus Cristo? Conta a história que o Constantino I ia para uma batalha. E essa batalha, tudo indicava que ele ia perder. E se ele perdesse, ia ser o fim do Império Romano. E se ele perdesse, simplesmente não existiria mais Roma. Não existia mais o Império Romano como um todo. E aí diz que ele viu um sinal, que ele viu o sinal da cruz, que é o símbolo cristão. E aí ele teve um presságio, dizendo que se ele colocasse os símbolos cristãos esculpidos nas armas dos combatentes, dos guerreiros dele, dos soldados dele, ele ganharia a guerra. Imagina aí que tu vai para uma guerra que provavelmente tu vai perder e tu vai morrer. E não só tu vai morrer, como toda a tua família vai morrer, como o Império Romano vai deixar de existir. Tu tá desesperado, você faz qualquer coisa, toma alguma coisa, você vai fazer isso. E aí ele resolveu colocar os símbolos cristãos nas armas, né, nos escudos, nas espadas dos guerreiros, dos soldados. Foi para a guerra, o que é que aconteceu? Ele ganhou. Como ele ganhou, ele editou o Edito de Milão, ou seja, ele criou o Edito de Milão, uma lei, parando a perseguição aos cristãos. Os cristãos agora podiam adorar um Deus único, podiam adorar Jesus Cristo, podiam fazer seus rituais normais e não seriam mais perseguidos com esse Edito de Milão. Até que o próprio Constantino, ele virou cristão. Depois do negócio desse, como é que você não vira? E isso foi passando o cristianismo de imperador romano para imperador romano. Até que Teodósio I, que foi outro imperador romano, em 380 depois de Cristo, ele edita o Edito da Tessalônica, e esse Edito da Tessalônica, ele transforma o Império Romano em um Império Romano cristão, onde a igreja tem muito poder. Então, como o Império Romano deixou de ser politeísta para virar um império cristão, monoteísta, a igreja passou a dominar muito o Estado. Era um Estado não laico, onde a igreja tinha muito poder, onde a igreja influenciava na decisão dos imperadores. Não é à toa que os conselheiros dos imperadores, assistam qualquer filme sobre a Idade Média que vocês vão perceber, como Game of Thrones, por exemplo, o conselheiro do imperador eram padres, eram bispos, eram arcebispos, exatamente porque era um Estado não laico. A igreja, então, ela passou a ter muito poder e a ditar os rumos da sociedade. Então, se o Império Romano dominou a Europa toda, quase toda, dominou os países nórdicos, dominou parte da Índia, parte do Egito, se o Império Romano virou cristão, o mundo todo que era conhecido virou cristão também. Daí porque Espanha virou cristã, Portugal virou cristã, e aí quando eles dominaram a gente, né, quando eles nos colonizaram, nós viramos cristãos, graças a toda essa história que eu estou contando para vocês. Graças a um presságio que o imperador viu que se ele usasse os símbolos cristãos, ele ia ganhar a guerra, que era improvável que ele ganhasse, e aí o Império Romano virou cristão. Legal, né, pessoal? Pensar como tudo se relaciona. Deixa eu ver, cadê vocês? Pensar como tudo se relaciona. O João Lucas quer falar. Oi, João Lucas, pode falar, meu amigo. Bem no comecinho, quando você ainda estava falando aí do nascimento de Jesus Cristo. Aí eu fiquei pensando na filosofia antiga. Aí como o senhor também deu o exemplo da religião, como é que era antes? Porque, tipo, a palavra de Deus, Jesus Cristo que trouxe, né? Aí como é que era a religião antes? A religião sempre foi uma criação humana, né? De pessoas acreditarem até hoje, e nem antes também,
que eles conseguiam falar com Jesus, ou eles conseguiam falar com o Deus ou com os deuses. E aí é tudo. Eles muitas vezes se drogavam, né? Existia o uso muito do ópio, era uma droga muito comum. E aí, nessa Os índios ainda usam, não usam? Isso aí ainda é. Até nos tempos atuais? ilícito, né? Usar droga, mas dependendo do caso, usa. Dependendo da religião. Tem até uma que toma o chá, tem uma parte aí que toma um chá de não sei o quê. Um amigo meu tava me falando um dia desse. Aí vai pro morro, vai adorar não sei quem, toma esse chá de achacuta. Alguém sabe, pessoal, o nome desse chá? Esqueci. Enfim, a galera se drogava, viajava, achava que estava falando com deuses e ia criando as religiões. As religiões sempre foram criação do mundo. Beleza? Mas é o nome que você falou? Achacuta? Eu não sei o nome direito do chá, mas tem um chá de ayahuasca. Ayahuasca, né? Ayahuasca, esse chá aí que deixa alombrado, né? Que é parecido com o nome que o Sócrates tomou, foi? Cicuta. Não, o Sócrates tomou cicuta. Não é porque parecer, eu escutei parecido o nome de gosto. É verdade. Fala, Thiago. Não, professor, só ia citar que, inclusive, historiadores dizem que esse foi um período onde as outras religiões foram dizimadas, né, pelo cristianismo. A maioria foi convertida, inclusive, se você ver a série Vikings, que mostra muito de perto o quão religioso esse povo era, quão forte eles eram, até eles foram lentamente sendo cristianizados, né? Então, é um período onde, como diz os historiadores, né, o cristianismo ele realmente acabou com as outras religiões e converteu todo mundo ali na Europa. Show, Thiago. Agora, isso que é a chamada Santa Inquisição é mais na metade, é mais no século 7, 8, que aí é na época da escolástica. Eu vou conversar sobre isso com vocês. Mas, realmente, essa Santa Inquisição era para matar os não cristãos. Então, a igreja, tanto é que hoje, quando vocês forem estudar processo penal, vocês vão estudar o sistema inquisitivo, porque faz referência à igreja que fez a Santa Inquisição, onde a igreja acusava, a igreja julgava e a igreja que fazia tudo. Ou seja, a igreja concentrava todos os poderes. Nesse comecinho aqui, principalmente 300 depois de Cristo, o cristianismo ainda está ganhando poder. Ele alcança o máximo poder, a gente vai entender melhor isso na próxima aula. O máximo poder, né, do século 7, 8, é que ela começa a perseguir todo mundo e dizimar as outras religiões, como você bem falou. Excelente. Aí o Gabriel disse que vai ter que sair. Aí o Aldino, vou te contar uma história da Cleópatra. Pois é, eu fui para o Egito agora, né, em julho. Aí eu conheci muito sobre Cleópatra. Foi muito, muito, muito legal. Incrível a história da mulher. Ela é sábia. O Aldino conta depois. Ele colocou o nome dele, eu não entendi por quê. E aí o João Lucas... Ô, João Lucas, quer falar de novo, cara? Não, foi mal. Eu sempre esqueci de baixar a mão. Não, de boa. Turma, então eu queria ter ido até aqui, aí consegui até aqui, me desculpe aí pelo que aconteceu com o meu computador, mas são coisas da aula online. E é isso, então a gente se vê segunda, tá, turma? Feriado, 7h30 da manhã. Quem não puder me ver segunda, 7h30 da manhã, a aula vai ficar gravada, pode assistir em um outro momento. Tranquilo? Aí é bem legal essa parte, não percam não, porque isso vai agregar muito conhecimento para vocês, e é muito bom, né? Todo conhecimento é muito válido. Tá bom? Pois, ótimo final de semana, ótima quinta-feira. A gente se vê segunda. Tchau, turma. Beijo a todos. Onde é que fica gravada? Com a Bianca. É assim, você não sai, gente, que eu vou só conferir. O negócio já saiu do... Já tá saindo todo mundo. Mas, enfim. Fica sempre no link da descrição do grupo, certo? Tem um drive. Aí nesse drive você entra pelo link e lá tem o link das gravações e tem os slides que eu tenho que colocar, tenho que atualizar. E o GED também, a gravação do GED. Viu? Beleza. Eu ia conferir aqui quem... Tá certo, professor, pode ir. Eu ia conferir aqui quem tava com a câmera ligada, rapidinho. Eu. Aldenor Fernandes, Lidiana Marreiro, Ana Cristina, Josimar Martins, Bruna Faria, Suzana Maciel, Yasmin Rocha, Thaís Coelho, Rafael Lucas, Lorena Gonçalves, João Lucas, Thiago Souza, Rebeca Nobre, Michel Lima e Arthur Filgueiras. João Muniz, calma aí. Muniz.
A Isabelle Cavalcante. Verdade, Ana. Acho que foi. Falta mais alguém? Então foi isso, pessoal. Até sexta, viu? Até. Tchau, tchau.